Por que Marte fascina a humanidade? Acho que a resposta está na nossa curiosidade natural e no desejo de explorar o desconhecido. Marte é o planeta mais parecido com a Terra que a gente conhece, com suas montanhas, vales e até calotas polares. Ele representa uma chance de descobrir se existe vida fora daqui, de entender melhor nosso lugar no universo. Além disso, pensar em ir para Marte nos inspira a sonhar grande, a avançar na ciência e na tecnologia. Marte é um símbolo da aventura humana, do que já conquistamos e do que ainda queremos conquistar. Por isso ele fascina tanta gente, porque nele vemos o futuro da nossa exploração espacial e, talvez, um segundo lar. Marte, conhecido como Planeta Vermelho, destaca-se por suas características geológicas únicas, que refletem uma história complexa e fascinante. Sua superfície é dominada por vastas planícies cobertas por basalto, rocha vulcânica típica, resultado de intensa atividade vulcânica no passado. Entre suas formações mais impressionantes está o Olympus Mons, o maior vulcão do Sistema Solar, com cerca de 22 quilômetros de altura, quase 3 vezes a altitude do Monte Everest. Esse gigante vulcânico é um testemunho da poderosa atividade geológica que já ocorreu em Marte. Outro destaque é o Valles Marineris, um sistema de cânions que se estende por mais de 4.000 quilômetros e chega a 7 quilômetros de profundidade, tornando-se um dos maiores sistemas de cânions conhecidos. Sua origem está ligada a processos tectônicos e erosivos, indicando que Marte já passou por mudanças geológicas significativas ao longo de sua história. Além disso, o planeta possui calotas polares, formadas por gelo de água e dióxido de carbono congelado, que se expandem e retraem conforme as estações, afetando o clima local. Quanto à atmosfera, Marte possui uma camada muito tênue em comparação com a Terra, com pressão atmosférica equivalente a menos de 1% da terrestre. Essa atmosfera é composta majoritariamente por dióxido de carbono, aproximadamente 95%, além de nitrogênio, argônio e traços de oxigênio e vapor d'água. Essa composição resulta em um efeito estufa fraco, o que contribui para as temperaturas extremamente baixas que predominam no planeta. As temperaturas podem variar drasticamente, desde cerca de 20 graus Celsius durante o dia nas regiões equatoriais até menos 125 graus Celsius nos polos durante o inverno marciano. Outro desafio da atmosfera marciana é sua incapacidade de proteger a superfície contra a radiação solar e cósmica, devido à sua baixa densidade e falta de um campo magnético global significativo. Isso torna a superfície um ambiente hostil para formas de vida como as conhecemos e apresenta desafios para futuras missões tripuladas ao planeta. Marte também é famoso por suas tempestades de poeira, que podem se estender por todo o planeta e durar semanas, alterando temporariamente as condições atmosféricas e dificultando a exploração. Essas características geológicas e atmosféricas fazem de Marte um laboratório natural para entender não só sua própria evolução, mas também os processos que moldam os planetas rochosos em geral, incluindo a Terra. O estudo contínuo de Marte é fundamental para desvendar mistérios sobre a possibilidade de vida passada, as condições climáticas extremas e o potencial para futuras missões humanas que podem, um dia, transformar o sonho da colonização marciana em realidade. Desde as primeiras sondas lançadas na década de 1960, as missões a Marte têm revelado informações surpreendentes sobre o planeta vermelho. A NASA foi pioneira com as sondas Mariner, que conseguiram as primeiras fotos detalhadas da superfície marciana, mostrando crateras, vales e grandes planícies. Mais recentemente, as missões Viking, em 1976, foram as primeiras a pousar no solo de Marte, enviando dados valiosos sobre a composição do solo e buscando sinais de vida microbiana, ainda que sem resultados conclusivos. Nas últimas décadas, missões como o Rover Spirit e Opportunity exploraram extensivamente a superfície marciana, identificando evidências claras de que, no passado, Marte teve água líquida em sua superfície, incluindo antigos leitos de rios e minerais formados na presença de água. O rover Curiosity, que pousou em 2012, avançou ainda mais, analisando a química das rochas e encontrando condições passadas favoráveis para a vida microbiana. Além disso, a missão InSight, lançada em 2018,
tem se destacado ao estudar a geologia interna de Marte, medindo atividades sísmicas para entender o interior do planeta e sua evolução geológica. Mais recentemente, o rover Perseverance, que pousou em 2021, está focado em coletar amostras para uma futura missão de retorno à Terra, buscando sinais diretos de vida antiga e preparando o terreno para a exploração humana. Essas missões, com seus instrumentos cada vez mais sofisticados, têm transformado nosso conhecimento sobre Marte, mostrando que ele foi um planeta dinâmico, com potencial para abrigar vida no passado e que poderá ser um importante passo para a humanidade na exploração espacial. A presença de água em Marte é um dos aspectos mais intrigantes para os cientistas, pois está diretamente ligada à possibilidade de vida no planeta. Embora hoje Marte seja um mundo seco e frio, diversas evidências apontam que, no passado, ele possuía água em estado líquido, com rios, lagos e até oceanos que cobriam parte da sua superfície. Essa água foi fundamental para criar ambientes potencialmente habitáveis. Estudos realizados por sondas e rovers revelaram minerais hidratados, como argilas e sulfatos, que só se formam na presença prolongada de água líquida. Além disso, depósitos de gelo de água foram encontrados em suas calotas polares e abaixo da superfície, indicando que a água ainda está presente, mas congelada devido às baixas temperaturas atuais. A possibilidade de vida em Marte, especialmente no passado, baseia-se no fato de que a água é essencial para as formas de vida como conhecemos. Embora ainda não haja confirmação de vida marciana, a busca continua, com missões focadas em detectar moléculas orgânicas e sinais biológicos antigos nos sedimentos e rochas. Hoje, cientistas também consideram a hipótese de que formas de vida microbiana possam existir em ambientes subterrâneos, onde a água líquida poderia estar protegida do frio extremo e da radiação. Essa possibilidade mantém um interesse ativo na exploração do planeta, buscando entender se Marte já foi, ou ainda pode ser, um lar para alguma forma de vida. A colonização de Marte é um dos maiores desafios e sonhos da exploração espacial moderna. Diversas agências e empresas privadas estão desenvolvendo planos para estabelecer presença humana permanente no planeta vermelho nas próximas décadas. O objetivo não é apenas enviar astronautas para missões curtas, mas criar bases autossustentáveis que possam servir como pontos de apoio para pesquisas científicas, exploração e até expansão da humanidade fora da Terra. Entre os principais desafios para a colonização estão a proteção contra a radiação intensa, a produção de alimentos e água no ambiente hostil e a geração de oxigênio para a respiração. Tecnologias como sistemas de suporte vital avançados, estufas para cultivo e impressão 3D para a construção de habitats a partir do solo marciano estão em desenvolvimento para superar essas dificuldades. O uso de recursos locais, como a extração de água do gelo subterrâneo, é fundamental para garantir a viabilidade das bases. Missões recentes, como o rover Perseverance, têm como objetivo preparar o terreno para futuras expedições humanas, coletando amostras que podem fornecer informações sobre os recursos disponíveis e as condições ambientais. Além disso, programas como o Artemis da NASA e a colaboração internacional buscam testar tecnologias no espaço próximo, como a Lua, antes de aplicá-las em Marte. No futuro, a exploração marciana pode abrir portas para uma nova era da humanidade, transformando Marte em um laboratório vivo para estudar a vida, a geologia e o clima de um planeta além da Terra. A colonização não é apenas uma questão científica, mas também um passo estratégico para garantir a sobrevivência a longo prazo da espécie humana, ampliando nossos horizontes e possibilitando o acesso a novos recursos e conhecimentos. Embora ainda existam muitos obstáculos técnicos e éticos, o avanço constante da tecnologia e o interesse crescente tornam a colonização de Marte uma meta cada vez mais concreta. A combinação de esforços governamentais e privados indica que o futuro da exploração marciana será marcado por cooperação global, inovação e uma profunda transformação da forma como a humanidade entende seu lugar no universo.